ouvi de novo, mas aí uma parte de 15 minutos, daquela reunião de 5 de julho de 2022. Não era uma reunião secreta, tinha fotógrafo, era uma conversa, foi um desabafo do presidente. Isso que foi publicado aí não foi nada de novidade. A gente ouvia o presidente dizer isso lá no cercadinho, nos discursos, nos comícios, no 7 de setembro, nas brigas com o Supremo, nas entrevistas, nas viagens pelo país, coisas que ele disse, olha, nós vamos perder a eleição desse jeito, temos que fazer alguma coisa. Aí pega os ministros, né, e brabo, dizendo que não recebe informação direito, que tem que fazer alguma coisa. Era junho, né, de 22, eleição marcada para outubro. Desse jeito nós vamos perder, né? Tem que fazer alguma coisa. O que é fazer alguma coisa, né? Esperava-se que ministros dessem uma solução. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional monitorar os adversários, não sei o quê, né? Não, ele queria saber uma solução eleitoral, política, né? Suponho, porque lá pelas tantas ele disse, não tem nada de virar a mesa, de dar golpe, de convocar Forças Armadas, vai ser um caos, não tem nada disso. É resolver uma situação, como fazer, né? Ele crente que não podia confiar na contagem eletrônica. É bom lembrar, o desembargador Sebastião Coelho lembra disso bastante, né? Que o voto é secreto, mas a apuração não. A apuração tem que ser pública, tem que ser transparente, né? Não só porque diz isso o artigo 37 da Constituição, que tudo que faz parte da administração pública dos 3 poderes tem que haver publicidade, como a gente vê aí a jurisprudência de tribunais europeus dizendo, não, contagem secreta de voto não vale, né? Contagem de que as pessoas não têm conhecimento. Mas, enfim, isso vai ser para o futuro, né? Que a gente tem que pensar, nós, como eleitores, temos que pensar nisso. Mas eu concordo, eu trouxe até aqui, eu vou ler a conclusão disso tudo. Eu concordo com o Marcos Sintra, que foi deputado federal, que foi secretário da Receita, que teve a ideia espetacular do imposto único, que é um professor, né? E ele diz o seguinte, vamos de novo aqui, o Marcos Sintra, está aqui. Ele diz o seguinte, frênese condenatório. Sou a favor de investigar qualquer suspeita de crime, seja ato subversivo ou fraude eleitoral, venha de onde vier e contra quem for, se houver suspeitas. Mas no vídeo da reunião ministerial ouvi muito desabafo, muita indignação, muita basófia, muita conclamação política típica de qualquer reunião de militantes, mas nada de atos que, no meu modo de pensar, tipifiquem qualquer ação criminosa. Há que pesar ainda na balança as circunstâncias do momento, marcadas pela descondenação do presidente Lula e a indignação que sua possível vitória eleitoral criou naquele grupo. Mas ato criminoso, sinceramente, não vi. O presidente Bolsonaro tem um estilo de se expressar muito característico e que pode ser confundido com agressividade. Se o presidente Temer disser a mesma coisa em seu estilo próprio, a fala seria considerada um discurso de estadista. Posso ter assistido a algum ânimos injuriande, mas nada que se assemelhasse a uma conspiração contra o regime. Marcos Sintra, ex-deputado federal, um professor, um entendido, que continua acompanhando a política com muita sabedoria. Eu vi, por exemplo, esse ânimos injuriante, o presidente da República, perante o Ministério, não era um ato público, né? Estava lá dentro, perante os seus ministros, fazer ilações sobre corrupção dentro do Supremo, né? Deve ter magoado bastante os ministros do Supremo com isso. Bom, vendo isso tudo e a maneira como os áulicos da corte trataram isso na mídia,
eu me reporto, eu acompanhei, na minha idade, eu sou testemunha de muita coisa. 1955, Carta Brandi. Antônio Brandi, deputado provincial de Corrientes. Aparece uma carta que é publicada pela Tribuna da Imprensa do Carlos Lacerda, então deputado e opositor. Aparece a carta dirigida ao ministro do Trabalho, João Goulart, dizendo que já comprou, está tudo ok na remessa das armas lá da empresa estatal bélica argentina de Córdoba, que passariam pela ponte lá em Uruguaiana, seriam entregues ao prefeito de Uruguaiana para chegar aos sindicatos organizando um levante. Foi um escândalo. O candidato a entrar na chapa de Juscelino Kubitschek como vice-presidente, importando armas, recebendo armas do regime peronista para um levante sindical, a República Sindicalista. Foi um grande escândalo, depois se provou que não era nada. Não era nada, a carta estava falsificada, a assinatura estava falsa, escrita, datilografada. Né? Então, me pareceu isso na história, né? A história vai se repetindo. Está tentando se criar nessa reunião ministerial, se criar alguma coisa. E a publicidade da reunião ministerial está tendo um efeito parecido com aquele em que deram publicidade quando saiu o Moro do governo, né? Que ele leva um pito da ministra Damares. E o presidente exigindo uma posição política mais ativa de certos ministros. Né? Acabou que as pessoas dizem, puxa, o presidente é dureza mesmo, está exigindo trabalho. Né? Foi essa reunião de 2022 exigindo trabalho eleitoral, político, dos ministros, para ver se não perdia a eleição. E perdeu. E não virou mesa, e não deu golpe, e não convocou as Forças Armadas para fechar isso ou aquilo. Né? Então, é o que não houve. Está havendo a acusação do que não houve, né? E insinuação do que houve e que não houve. Bom, outra coisa, o presidente do principal partido de oposição, Valdemar da Costa Neves, foi solto. Né? Ficou preso 2 dias, se não me engano. Por quê? Tinha mandado de prisão? Não, não tinha. Foi flagrante de... Aliás, meu Deus, eu já falei disso aqui, né? Cada vez que eu vejo jornalista falando que estava com porte ilegal de arma, não sabe o que é posse, né? E não é nem uma posse ilegal, é uma posse irregular. Estava lá com a arma que está registrada em nome do filho dele, cujo registro estava vencido. Era isso. E uma pepita que deve ter ganho de algum garimpeiro, por algum tipo de serviço político prestado, que estaria valendo R$11 mil. Né? Um valor ínfimo. Mas, enfim, não oferece perigo, tem mais de 70 anos, então foi solto. Interessante que a audiência de custódia é feita pelo juiz que é da equipe do ministro do Supremo que mandou fazer a busca e a apreensão. Também não entendo isso. Meu avô me ensinou diferente o que é devido processo legal. Mas, enfim. Outra coisa, já que se fala de devido processo legal, está escrito no artigo 5º da Constituição do amplo direito de defesa, só que advogados dessas partes envolvidas, esses 33 envolvidos, não podem falar uns com os outros. Advogados não podem, proibidos de falar. O AB parece que finalmente está caindo da cama, né? Porque acordada não estava.